E aí, galerinha, Igara aí de novo. Então, tô aqui com a minha suporte e vim falar um pouco sobre as skills de Sprite, acho que é assim que fala, é, que usa a Magic Device. É, eu gosto de explicar a questão das skills, né? Não ter nenhum preconceito no sentido de onde usar, mas eu imagino que para quem gosta da classe suporte, né? A classe suporte nesse jogo ela é bem inferiorizada. Mas imagino que essa classe de skills, né, Sprite, ela foi feita para suporte, né? Então, assim, quem for suporte tem que ter essa classe e com essa classe, com certeza você vai ter um suporte muito bom, tá? Ela tem que ser tipo a primeira classe de skills que você vai pôr no suporte. Depois você pode pôr as outras skills de suporte que você tem intenção de pôr no seu char, tá? Mas você pode usar ela também para qualquer outra classe, tá? É só uma suposição minha que ela é mais voltada aí para, tipo, ela é bem útil para suporte. Então vou falar de cima para baixo aqui o que faz cada skill, mas basicamente a parte de cima aqui vai ver que é bem voltada para suporte, tá? E essa parte de baixo aqui, ó, é bem voltada para a parte de DPS dessa classe de magias, né? Só falando que é uma classe que é Weapon Skills, né? Então, se você já viu um vídeo meu sobre a questão de building, você vai ver que toda a classe de skills que vem de Weapon, né, skills da arma, são a parte que é a básica do jogo. Então, geralmente são a classe de skills mais poderosas do jogo. Depois vem buffs e por último battle. Então aqui nós temos uma classe de weapon que é para ser uma das classes das melhores classes de skill, tá? Então vamos ver. O primeiro é o auto device, né? O que ele faz? Ele nada mais faz do que um auto ataque com o device. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma é agora explicando os skills e a próxima é realmente mostrando em combate essa classe de skills, né? E esse primeiro skill, enquanto você não estiver batendo no bicho, né, você vai estar buffando, fazendo outras coisas, ele vai ficar gerando um ataque automático no bicho. E é bom porque esse ataque ele gera a MPR, se você tiver até 8 metros do bicho, se tiver mais do que 8 metros, ele nerfa um pouco o AMPR e gera Pro Rate normal. A única coisa aqui, esse skill ele nunca dá miss, nem graze, nem evade, tá? Ele é considerado como um ataque normal magic. E o dano dele é calculado pelo M-ataque, tá? Só que se você tomar um silence, né, que é um nerf que é contra golpes mágicos, daí ele acaba não causando esse auto-ataque. E a velocidade dos ataques ela é influenciada com o seu ataque speed. Então, assim, só aqui nesse primeiro skill, você pode ver que o dano é com M-ataque, né? Então, ataque mágico. E a velocidade é com agilidade, né? Então, você precisa de ataque speed e nenhuma outra status da ataque speed mais do que agilidade, né? Então, o segundo aqui, ó, o Express ID, ele vai fazer com que você fique mais rápido na hora de usar o First Aid. Então você se movimenta mais rápido para ir lá e ajudar o cara na hora que ele estiver abatido. Fora isso, enquanto você estiver curando o cara, você ganha invencibilidade. Então você não toma dano por três vezes. Então se o boss ou o inimigo tentar te causar dano 3 vezes, vai dar miss, tá? Ou o dano vai ser 0. Indiferentemente do tipo, se é fracional, ele vai dar 0. Então você fica invencível enquanto você estiver ajudando, curando alguém aí da party. Então tá aqui praticamente uma situação, né, que pode te dar invulnerabilidade nessa classe de skills. Cada classe de skills nesse jogo ele tem uma condição para dar invulnerabilidade. Então, por exemplo, em Blade Skills você tem
o Meteor Break, só que você tem que estar na animação dele para dar invulnerabilidade, tem aquele skill de Dancer, tem vários skills, mas cada um, até o Perfect Defense, né? Mas você vai ver que é só quando ele estiver fazendo animação. E daí essa animação ela depende de certas condições. Então, por exemplo, na questão do Meteor Break, você tem que estar perto do boss e soltar o skill, que é um skill de dano, né? E no Perfect Defense não, porque é qualquer lugar que você estiver usando escudinho. Então, nesse caso aqui, a condição é você estar healando alguém. Tem que estar alguém nocauteado e você está curando. Daí você fica invencível, tá? Micro heal, então ele é um skill de cura, né? Ele vai curar tanto você, que é o conjurador, quanto o membro da party com menor HP, tá? Essa cura depende do seu M-ataque, então quanto maior for seu M-ataque, mais você cura você mesmo e a pessoa com menos HP. E se não tiver ninguém 8 metros de distância de você, você cura você mesmo, tá? 2 vezes. Então você só consegue curar até 8 metros de distância. Então esse 8 metros é interessante porque ele comba lá com aquele primeiro skill que eu falei, que é o auto device, que daí você tem o seu melhor rendimento, aqui curando os membros e aqui, enquanto ele está curando, você está causando um alto dano, tendo um MPR de 100%, tá? Ele é 100% do seu AMPR, tá? Que é o ataque, a recuperação que você tem de MP conforme você ataca. O Resurrection, ele é basicamente um skill que vai curar todo mundo dentro de 16 metros, tá? Então, todo mundo, inclusive pet, se ele tiver 16 metros, você vai usar 2.000 de custo e vai todo mundo, o tempo para voltar do nocaute vai ficar zero, eles vão conseguir se ressuscitar automaticamente. Tem algumas condições que não dá certo, por exemplo, se você tentar usar algum skill que diminui o custo pela metade, ele vai ter 5 segundos de cast time, tá? Porque esse skill, o cast dele é diminuído conforme o seu cast speed. Então, se você for um cara que conjura muito rápido, você vai ver que isso aqui você consegue conjurar com 2 segundos, 1 segundo, dependendo da sua cast speed, tá? Agora, se você tentar usar alguma coisa para tentar burlar esses 2.000 de custo de MP, daí ele vai ter um cast speed fixo. E outra coisa que ele não consegue curar quem morreu de alguma forma lá, aqueles skills de Dark Power que não tem como ele ser ressuscitado. Então, se ele não tem tempo para cura do nocaute, então não tem como você transformar zero, porque o efeito desse skill é pegar o tempo de nocaute e transformar zero, tá? É isso que é o efeito desse skill. Melhoramento, né? Acho que a tradução para isso deve ser melhoramento, que é o enchance. Então ele vai te dar mais ataque e M-ataque para o cara, ataque físico, né? Para o cara que tem mais ataque físico. E ataque mágico, M-ataque para quem tem mais M-ataque no grupo, para cada stack dele, né? E esse ataque e M-ataque que ele dá para o player depende da defesa do player. Quanto mais defesa o player tiver, mais ataque e M-ataque ele ganha. Se o player for o cara que tem tanto M-ataque quanto ataque maior, ele vai ganhar 2 vezes, tá? Vai aumentar tanto o ataque dele quanto o M-ataque. Aumenta os dois. Então isso aqui é um buffzinho aí para aumentar o dano da equipe. Então é esperado que toda equipe tenha pelo menos um mago, né? Um cara que tenha M-ataque e um cara que tenha ataque físico. E um suporte, que eu imagino que seja o objetivo dessa classe aqui. Cara, esse buff é muito bom. Stabilis, né? Ele vai dar para todo mundo que tiver buffado. Crítico, né? Critical rate, ele dá 25 de critical rate, mais uma outra quantidade de critical rate que depende do crítico do cara que tá do cara que tá conjurando essa magia, ou seja, o cara que tem o cara que é dono do buff, né? Então, se o cara não tiver crítico nenhum na arma dele ou no char dele, esse buff por si só aumenta 25 de critic rate, tá? Se ele tiver 100% de crit rate,
ele aumenta 36 de todo mundo. Dele, dos pets, todo mundo que tiver bufado com isso aqui, tá? Fora isso, ele melhora a questão de estabilidade, ele dá mais 10%. Então, isso ajuda na questão do Graze, né? Para quem dá muito Graze, esse skill ajuda a dar uma prevenida. Então, só recapitulando, ele dá tanto crítico quanto Graze e ainda remove fatiga se tiver ativado, né? Aqui ele fala também de dano mágico, né? Ele também aumenta, acho que 10, deixa eu ver aqui. A estabilidade mágica em 10%. Esse outro skill, que é o Sprite Shield, então é um escudo, ele é um shield. Às vezes, quando eu usava ele, eu pensava que, tipo assim, a questão de curar mana nessa classe, tá? Que poderia usar ela. Que o que ela faz? Ele custa 0 e você troca seu HP, um pouquinho de consumo de HP, por 100 de MP. Ele consome 10% no nível 10, 10% da sua HP e pega 100 de MP. E daí dá pra você fazer um combo da própria classe com aquele mini heal, onde você depois cura sua vida. Entendeu? Então você fica se curando e curando sua MP. Mas não, sinceramente, ainda em questão de regeneração de mana só com essa skill, não é tão viável. Mas além disso, ele restaura, né, ele reduz o dano que você toma. Então ele reduz no nível 10 50% do dano que você toma. Indiferente qual for, fracional, máscara, ele gera um escudinho que vai prevenir 50%, tá? E fora isso, esse escudo ele também te dá 100% de resistência a ailment, tá? Então assim, cara, às vezes pensa até nesse skill para tanque, tá? Porque você ganha tanto a redução de dano quanto a questão do 100% de resistência a ailment. E esse buff ele dura em você até você tomar o dano. Na hora que você toma o dano, o buff cai, aí você tem que seria rebufar, né? Usar esse skill novamente. Bom, agora a parte DPS aqui desse char, né? Então, Counter Force. Então, ó, durante 30 segundos, toda vez que um membro da party dentro de 24 metros tomar dano, vai gerar um contra-ataque mágico. Então você vai ver que, se vamos supor, o tanque toma um dano, o char, né, que está usando esse skill, ele começa a conjurar umas lanças mágicas atacando o inimigo. Tá? Então isso é bom porque, e daí ele fala que é no máximo 3, porque vamos supor que toma um skill em área. Todo mundo da PT vai tomar um skill em área. Então você vai conjurar, vamos supor, 3 danos, né? 3 contra-golpes. Não 4, porque, vamos supor, até você tomaria o dano, né? São 4 pessoas na PT. Então o máximo de danos ao mesmo tempo que ele consegue, vamos supor, devolver é 3. Então é um contra-ataque esse skill. Astral Lance é um skill de dano, tá? Então ele tem 5 stacks, se eu não me engano. E daí, na hora que dá esses 5 stacks, ele gera uma lança e dá um dano no bicho. Para estacar, você precisa lançar skill. Você tem que ficar conjurando skill. Cada 100 de MP é um stack. Entendeu? Então você precisa, o que ele fala, ó, de 500 de MP para ele soltar o dano, tá? Então isso é bom por dois motivos. Se você quer ser uma classe que vai ficar mais buffando a equipe, curando HP, então a cada 500 de MP que você gastou curando os outros, você vai dar dano. Mas essa skill ela vai combar com a próxima, que é a skill realmente mais DPS dessa classe aqui, tá? Que é a Magic Vulcan. Então o que ela faz? Ela custa 100 e ela é tipo uma metralhadora. Então ela fica consumindo sua MP automático de 100 em 100 e dando dano no bicho. Sendo que quanto mais MP você tiver, as 2000, né, as 20 barrinhas, maior é o dano. E esse dano ele vai diminuindo conforme a sua mana vai caindo. Só que lembra que a cada 5 mana que ele consome, ele ativa aquele buff lá do Astral Lance,
tá? Então meio que você tem que ter esses dois juntos, tá? O Astral Lance com esse. Porque a cada 5 golpes desse aqui, ele solta um do Astral Lance. Então faz um combo de dano aqui. Esse ataque ele não causa Pro Rate, tá? Então é um skill bom. É, e praticamente você fica parado, mas se você precisar se mexer, né? Você consegue se mexer, tá? Então ele é bom até para desviar. Então eu vi muito mago no começo dessa classe aqui que usava Vulcan, porque ele é um skill quase que sem cast, porque ele só tem animação. E se tiver um AoE, alguma coisa assim algum dano em área que vai pegar você, você simplesmente sai correndo. Tipo, você não fica travado com o skill, tá? Então, assim, cara, achei uma classe muito boa. Como eu falei, eu uso com meu suporte exatamente por causa desses buffs aqui, porque me parece que é suporte. A classe é basicamente toda com Magic Device, tá? Como principal arma. Então eu vou vir aqui, ó. Eu peguei um Magic Device aqui do Anive, feita no BS, no próprio ferreiro lá do jogo. E eu estou usando ele, mas eu queria mostrar outra coisa. Eu queria colocar os status. Tá, que status eu estou usando nesse meu char? Eu estou usando o que o jogo ele pede para quando ele recomenda, né, para quando você está usando o Magic Device, já que é a arma principal dessa classe. Essa classe ela veio para Magic Device. Então eu estou usando inteligência e agilidade, tá? Então, inteligência para aumentar o dano mágico. Vocês viram que tem muitos skills que combam com dano mágico. Agilidade para aumentar dano físico. Então, quando você precisar bater perto do boss, ele vai dar dano físico, tá? Então, a agilidade aumenta. Além disso, a agilidade também vai aumentar um pouco da sua attack speed, o que vai fazer com que você tenha uma MPR maior, tá? Então, aqui, se você só olhar essa classe, se você for só ver essa classe, então essa classe ela seria uma classe que iria voltar mana com a MPR. Entretanto, né, a gente pode aproveitar que você tem skills de magia, como o MP Charge e o Maximize, né? Você pode aproveitar isso aqui e voltar mana como se fosse um mago normal, tá bom? Não assusta do meu MP Charge a nível 5, é porque eu uso Stargen. Ele tá nível 10, tá? Ele só tá nível 5 aqui nos skills do jogo. Mas eu tenho uma Stargen nível 10, então isso aqui na verdade tá nível 10, tá bom? Então, acho que foi isso. E a segunda parte do vídeo aqui vai ser mostrando ele um pouco na prática, como que dá para jogar com essa classe, tá bom? Abraço aí. E aí, galera, então agora aqui eu vou fazer um teste, né, para vocês verem. Eu gerei meu tanque mercenário. Eu quero, antes de tudo, mostrar meus skills e mostrar meus itens para vocês terem uma ideia de dano e tudo mais, tá? Tô level, deixa eu ver aqui que level que eu tô, 161. Então, dos combos, por enquanto, estou usando todos os combos nesse sentido. O skill seguido daquele skill que me dá um escudinho, né? E recupera um pouco da minha MP. Então, você pode ver que eu tenho isso nesse skill. Esse aqui vocês ignoram, porque tem skill que não é da classe. Mas esses aqui são todas da classe. Então, tanto para o buff de stab, para o buff de PC Astral Lance, para Counter Force, todos eles têm. Eu termino com esse skillzinho aqui que consome minha vida, gera o skill de defesa e me cura 100 de MP. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar o Dom Yeti. Tá aqui, ó. Pegou. Então primeiro é o Auto Device para vocês verem. Então eu posso vir aqui, ó, ele já tá batendo lá, tá vendo, ó? Então eu posso simplesmente estar bufando, fazendo minhas coisas aqui no jogo, enquanto ele tá lá batendo, tá? O outro, então, é o de cura. Então, eu posso curar ali o tanque, ó, e curo eu mesmo. Então, eu fico curando o tanque eu mesmo. E daí, com esse combo que eu fiz, minha vida nunca fica zerada, porque eu mesmo me curo, né? Então, tá aí. O Counter Force, que é o contra-ataque. Então, ó, você pode ver que ela vai, ó, toda vez que ela tomar dano, você vai ver que vai gerar um daninho, ó. Tomou um dano, tá vendo? Ó? Ele gera esse skill aqui, que até que tá dando um dano bom lá no Dom Yeti. Tá? E o Astral Lance é aquele buff, né? Que
E você tem 5 stack, toda vez que você solta algum skill, então vamos supor, eu vou me curar. Ele ganha um stack, porque isso aqui só custa 100. Tá vendo? E daí a gente pode usar o Vulcan, que é o skill com mais dano, né? Então ele vira tipo uma metralhadora, ele fica parado, fica castando e subindo o stack. Na hora que ele chega a 5, ó, eu solto o Astral Lance. Tá vendo? E o dano até que é bom, eu matei com certa facilidade do Yeti. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, daí tem o melhoramento, né? Então ele acabou melhorando eu, porque eu sou o que tem mais ataque e ataque. Ah, esqueci de mostrar os danos. O stab, deixa eu voltar minha mana. O buff de estabilidade lá é crítico, né? Que aumenta também meu dano. Então esses dois estão aumentando o dano de todo mundo. Esse aqui só dos mais fortes, nesse caso eu sou mais forte, esse de todo mundo. E esse último skill, que é o de curar todo mundo lá, de ressuscitar todo mundo. Então, tá aqui, ó. Ele tem um cast time, 2 segundos. E tá aí, ó. Com o meu cast speed, tá? Então, deixa eu só mostrar os itens que eu tô usando. Então, meus status, como é que tá, né? Tá aqui. Tô com 3.800 de M-Ataque. Meu cast speed. Tá aí. E os itens que eu tô utilizando nesse teste, né? Então, é feita no BS, com um chitalzinho de MP. Isso aqui, essa armadura aqui, eu que statei. O único equipamento mais caro que eu tenho é esse aqui. E o meu especial. Bom, então eu vou me buffar de novo com os buffs e vamos ver se eu acho um Don Yeti aqui pra gente soltar mais um daninho aqui nele. Ali. Então deixa eu já me buffar aqui com tudo que tem dano. Stab. Esse aqui. Buff errado. Tem chance. Voltar minha mana. Astral Lance. Aqui. Pronto. Vamos lá pegar ele. Esperar minha tanquezinha roubar o agro. Roubou. Então tá aí, ó. Soltar o Vulcan, tipo, seria no maior dano possível dele. Ó, tá vendo? Com o Astral Lance já soltou aqui a lança dele. Já vai lançar outra, tá vendo? Pronto. Então assim, cara, eu acho uma classe bem... Deixa eu só sair daqui, só pra me comentar. Eu acho uma classe bem legal pra quem gosta de MD, né? Sei lá. Pra quem quer suporte, eu acho a classe ideal. Porque você pode simplesmente ficar soltando essa curinha aqui, ó. Curando todo, vamos supor, a galera que tá mais precisando na party, carregando um Astral Lance, dando dano. Então você não precisa estar lá sempre no combate em cima do boss como eu fiz agora. Você pode ficar usando só esses dois, entendeu? E cura. Tá? Então você fica realmente atuando como um suporte e ajuda o time a causar um pouco de dano, né? Então é bem interessante isso. Então é isso que eu queria mostrar, mas na prática, para galera que nem conhece essa classe, saber que ela existe, porque é uma classe, eu não sei qual que é o level para destravar ela na biblioteca, mas é uma classe que eu comecei a jogar esses dias aí, e eu gostei muito dela, e eu sempre quis ter suporte, né? Eu faço muita build de suporte, e nenhuma se encaixava, porque não causava tanto dano, ou não tancava direito, e querendo ou não, você precisa ter um dano, um certo tanque se você for jogar de suporte, né? Mas você pode usar essa classe aqui para dar um pump no seu mago, né? Ela também tem esses skills de dano e que alguns deles são bem úteis aí se o seu char for full DPS. Tá bom, gente? Abraço e bom para todo mundo aí.